Pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui no meu canal para falar um pouquinho e contar para vocês como tem sido e qual foi os primeiros sinais que nós observamos no Felipe que nos levaram a desconfiar que ele tinha o autismo, já que ele é uma criança com síndrome de Down. Então, muitas mães me perguntam, mas se como ele já tem a síndrome de Down, foi mais difícil, os comportamentos eles são parecidos. E assim, como mãe, eu digo que são comportamentos totalmente distintos, tá? Porque o síndrome de Down, ele assim como as outras crianças, ele tem um desenvolvimento dentro do tempo dele, mas que segue uma trajetória muito parecida. Agora, o autismo, ele traz alguns sinais comportamentais que são muito característicos, né, de crianças assim como qualquer outra criança que tem autismo, né, independente se tem ou não a síndrome de Down, tá? Então, assim, o que mais chamou a atenção da gente no Felipe foi que com 3 ou 4 anos ele deixou de falar algumas palavrinhas que ele já tinha falava, né, alguns ganhos que ele já tinha tido, e ele aos pouquinhos ele foi deixando de se comunicar, tá? Então assim, ele já não tinha interesse mais, ele foi deixando de ter interesse pela comunicação, tá? Então coisas que ele já apontava, ele já pedia, falava, né, mesmo de uma forma monossílaba, diremos, né, mas com o autismo ele já não tinha, já era outra forma dele estar interagindo, estar se comunicando, então isso começou a chamar a atenção da gente. E outro sinal, né, que também que chamou bastante atenção foi a questão do brincar. É, o Felipe, ele até os 4 anos de idade, ele se interessava pelos brinquedos, em entender a função do brinquedo, mesmo tendo levando um pouquinho mais tempo ali para poder estar entendendo como que funciona, relacionar, brinquedo de encaixar, qual é a pecinha correta, ele tinha total atenção para poder estar fazendo, para estar brincando e estar entendendo como funcionava o brinquedo. E com o autismo, ele já não tinha mais esse interesse, então ele deixava o brinquedo de lado. Quando ele olhava para o brinquedo, ele tentava um pouco, mas ele se desinteressava. Então ele começava a jogar as peças, ele já não tinha mais interesse por entender brinquedos novos, né, que ele ainda não conhecia, os que ele já conhecia, ele já não tinha mais interesse também em brincar, e até a gente pensava, né, como isso aconteceu dentro da pandemia, a gente chegou a pensar que, tá cansado dos brinquedos dele, né, vamos comprar alguns brinquedos novos, mas a gente observou que o comportamento dele frente aos brinquedos já não era mais não tinha mais a mesma postura. Então ele já não se interessava mais em saber como o brinquedo funcionava, e mesmo as interações dele com outras crianças também. Como eu já te disse, né, o Felipe ele veio de uma gestação gemelar. Então, o próprio contato com o irmão, em brincar junto, em tentar fazer algumas coisas que ele gostava de fazer com o irmão, isso já não deixou de existir. Ele já vivia no mundinho dele, mais sozinho, ele procurava não ter interações. Então, assim, a gente observava que às vezes os irmãos buscavam essas interações, mas ele não queria mais essas interações. Então, assim, isso começou a chamar muita atenção também. Desenhos na televisão, alguns vídeos na televisão que ele antes não se interessava, ele começou a assistir muitas vezes, e aí ele pedia para pôr o vídeo de novo, o mesmo vídeo, às vezes passava o dia todo ele vendo o mesmo desenho. Então, assim, a gente começou a ver que ele não tinha mais interesse de ver do novo também, de ver coisas novas, de desenvolver em coisas, em desafios, né, que até então a gente via que ele encarava com bastante naturalidade. Para ele já não era algo mais assim, né, que ele se interessava, né. Outro ponto também foi que assim que a gente, da pandemia, né, assim que finalizou a pandemia, a gente começou a receber algumas visitas em casa, e antes o Felipe ele gostava muito, principalmente dos parentes mais distantes, e a gente já começou a observar que ele começou a se incomodar com pessoas vindo na nossa casa. Então, assim, ele já não gostava, ele já ficava no canto dele, gritava demais,
tá? Então esse gritar é um gritar diferente, sabe? É um gritar de uma criança que não tá feliz, não tá bem, não tá se sentindo tranquila, né, nesse ambiente, no ambiente em que está. Então, assim, esses foram alguns dos sinais, né, que nos levaram a buscar, né, isso, lembro que foi em torno de uns 6 meses, que foi se intensificando cada vez mais, e aí a gente procurou um profissional para conversar, para ele ver o Felipe, e entender um pouquinho mais para poder fechar o diagnóstico. Né? Então, eu quero estar contando um pouquinho mais para vocês como foi, tá? Então, não perca o nosso próximo vídeo, tá? Então, se inscreva no canal, ative o sininho que eu vou contar para vocês como que foi essa visita que nós tivemos no neurologista, qual foi as primeiras ações que eles começaram a ter com o Felipe, para que a gente desse um tratamento mais apropriado para ele e como que foi essa evolução, tá bom? Até mais!